Bom, para a gente começar, na verdade, até é interessante que a maior parte da plateia aqui, acredito que seja desenvolvedora, tem interesse, obviamente, nesse assunto. Só que quando a gente fala do consumidor brasileiro, a percepção que, acredito que todo mundo tem, é que o consumidor brasileiro não gasta com jogos. Né? Acho que todo mundo aqui já falou, já ouviu falar esse tipo de percepção. Então, a primeira pergunta que eu trago aqui para o debate é: qual seria, então, a característica? Primeiro, isso é fato, é verdade, é lenda ou não? E qual seria, então, a característica do consumidor brasileiro? Isso é lenda, realmente, no caso. O jogador brasileiro está muito disposto a pagar se for realmente algo de qualidade e que faz sentido para ele, né, no caso. Então, se tiver trazer um produto de qualidade, um serviço de qualidade, ele vai pagar por ele, e claro que seja por um preço justo, né, no caso. Então, existe realmente essa demanda, né, no caso, do jogador brasileiro, tanto de conteúdo nacional como conteúdo do exterior, né, no caso. E desde que ele seja bem feito, de qualidade, bem polido, né, no caso, ele tem realmente muita chance de entrar no mercado e trabalhar aqui. Há realmente várias diferenças em relação ao consumidor brasileiro com o consumidor internacional, né, no caso, que deve ser se adaptado, né, quando fazer a estratégia do produto, seja PC, console, mobile, né, no caso. Mas realmente existe o mercado é um dos mais fortes no mundo, né, no caso, está crescendo cada vez mais. A América Latina hoje está, se não me engano, está com mais de 370 milhões de pessoas, mas a população gamer é menos do que metade do que isso, no caso. Então, o potencial de crescimento da América Latina é muito grande. Na verdade, em termos de crescimento, no caso, a América Latina está crescendo mais rápido que a China. Claro que em termos brutos, né, no caso, a China é absurdamente maior, mas em termos de crescimento está crescendo bastante. Então, mostra que o mercado realmente está tendo uma demanda muito grande, os usuários pagantes estão aumentando muito em todas as plataformas. Então, é um mercado que está, claro, está sendo muito bem visto. A gente está vendo que aqui a Big, cada ano mais, está crescendo por conta disso, né, no caso. Então, o reflexo disso cada vez mais está ficando mais óbvio, né, no caso. Então, é um tipo de mercado que existe peculiaridades, né, no caso, como é que você aborda ele, a forma que você se comunica, é uma forma diferente, no caso, em relação aos outros mercados, mas que você fazendo isso da forma certa funciona muito bem. Entendeu? Então, acho que esse é um dos pontos. Realmente, acho que afirmar que não paga é um pouco forte. Então, eu também diria que é lenda, mas, da nossa experiência, como vocês viram, a Gazeta está em mais de 10 países. Então, assim, o brasileiro não paga nem perto do que os outros pagam. Paga, mas não paga nem perto do que os outros pagam. Para vocês terem uma noção, o nosso maior país, em termos de Daily Active Users, né, o DAO, usuários ativos diários, é o Brasil. Mas os Estados Unidos, que é o nosso terceiro em tamanho de quantidade de usuários, é o nosso melhor mercado em termos de receita. Porque a gente tem bem menos usuários nos Estados Unidos, mas eles pagam muito melhor, né? E no mobile, isso é uma verdade independente de você fazer in-app purchase ou você, por exemplo, monetizar via anúncio no seu jogo. In-app purchase, se você tem, por exemplo, 3%, 2%, 1% normalmente é já uma taxa muito boa de conversão de usuários free para usuários pagantes, se o seu jogo é free-to-play e tem in-app purchase. 2% é assim, já muito bom nos Estados Unidos, inclusive os jogos, os Candy Crush da vida, Clash Royale, chegam a 5%, mas a gente nem fala neles, né? Porque não é parâmetro. Mas Brasil, assim, se você tem 1%, você é rei, porque as pessoas não convertem, elas não pagam. No entanto, assim, para ninguém começar a chorar, assim, o Brasil ele tem, o que o Thiago falou, tem muita gente jogando, muita gente. O Brasil é o terceiro país que mais baixa aplicativos, só perde para a China e para o Japão, uma pesquisa que fizeram esse ano. Então, tem muita gente. Se você souber usar o que o jogador brasileiro gosta, que são features sociais, se você usar canais como YouTube, se você botar bastante coisa de convidar amigo no seu jogo, coisas que ranking, essas coisas, você consegue chamar uma massa crítica bem grande de usuários, porque é isso, o brasileiro é ávido por jogo, ele joga mais do que a média, né? Então, assim, mais ou menos, mas é bom ao mesmo tempo. Eu resumiria de uma outra forma, só para, assim, eu concordo com tudo que vocês falaram, faz todo sentido. O brasileiro paga? Sim. O brasileiro compra da mesma forma que outras pessoas do resto do mundo? Não. Essa é a grande diferença. A gente tem jogadores de Perfect World que compram com a gente há 8 anos seguidos. Então, assim,
Então, assim, varia muito sobre o que você faz para você, exatamente como você falou, para trazer características que engajem ele, que ele continue pagando, que ele continue sendo paying users por mais tempo. Então, se você, acho que é uma diferença muito maior entre vou trazer a estratégia de venda dos Estados Unidos e fazer funcionar no Brasil, aí com certeza dá para falar, não vende. Mas dá para fazer dinheiro no Brasil comunicando com o público brasileiro? Dá, isso com certeza dá. Alongando, inclusive, essa discussão, né, vocês traçaram aqui um perfil, de uma certa forma, do consumidor brasileiro, e acredito que também pode ser que tenha alguém que esteja aqui na plateia, ou talvez nos assistindo, que esteja se preparando para lançar um jogo. Nessa estratégia de lançamento, o que vocês acham que seria interessante? Qual seria, talvez, a melhor abordagem para fazer um lançamento de um jogo aqui no Brasil? E, na verdade, até indo um pouco além, já na pergunta, mesmo independente do lançamento, o que seria bacana de fazer dentro do jogo para ele ter um apelo melhor para o nosso público? Tem várias abordagens que podem ser feitas. No caso, tem coisas cruciais, que às vezes pequenos detalhes que a gente vai vendo, falando com o desenvolvedor, vendo alguns erros que muitos vão fazendo, né, no caso. Coisas básicas, como um jogo, se for um jogo premium, né, no caso, como janela de lançamento. Janela de lançamento é um fato muito importante, você está sempre preocupado com o momento que você vai lançar, esteja uma semana um pouco mais vazia possível. A gente teve casos de desenvolvedores lançando o jogo na mesma semana que GTA V. Então, tipo, é óbvio que a imprensa, youtubers, enfim, todo mundo vai ficar falando do GTA V. Eu estou dando um exemplo do GTA V, mas tem vários outros, né, no caso. Lançar um jogo na semana da E3, né? Exatamente, também. Exatamente. Zelda Breath of the Wild. Pois é. Eu posso ser o do contra aqui agora? Não, pode falar. Dar um exemplo muito legal. Eu trabalho diretamente com uma desenvolvedora americana chamada Hi-Res Studios. E eles são responsáveis por lançar um jogo chamado Paladins. E o que eles fizeram? Eles lançaram na mesma janela que o Overwatch. Só que qual que é a grande diferença? O Overwatch custa $60, Paladins é de graça. Então, todo mundo que viu o Overwatch falou, eu tenho dinheiro, principalmente no Brasil. Hoje, o Brasil é o país que mais joga Paladins no mundo. Mais do que os Estados Unidos, mais do que a Europa inteira. Por quê? Porque ele aproveitou essa janela de oportunidade. Então, assim, eu concordo com você, é um risco absurdo. A chance de flopar é muito alta. Sim. Só o ponto que eu falei justamente é premium, né, no caso, é que eles lançam um premium junto com o Overwatch. Exatamente. A estratégia faz sentido, né, no caso, porque é free to play. Então, você tem uma vantagem de monetização que é muito mais barato. Aí faz sentido, né, no caso. Mas quando você vai lançar um premium ao mesmo tempo que o outro, na mesma janela, e é claro que a Hi-Res tem um outro budget, tem realmente um estúdio bem grande, né, no caso. Quando tu vai para um estúdio de 2 ou 3 pessoas que não tem dinheiro, né, para fazer isso, então é muito importante qualquer espaço que eles tenham, né, orgânico ali, que realmente... Mas faz sentido, realmente. Você vai numa estratégia de monetização muito mais barata, que não tem condição de pagar, que realmente o Overwatch aqui no Brasil era R$250, né, quase R$200, e você tem um barato, claro, faz muito sentido. E isso realmente se encaixa bem na estratégia, com certeza. Mas para um jogo free, assim, acho que o lançamento, tomando um pouco o que o Malegra falou da questão de o que você colocaria no seu jogo. Falando um pouco do mobile, assim, eu falei um pouquinho já. Features sociais. A gente tem um exemplo do nosso jogo de dominó, que tinha um multiplayer, que para brasileiro é uma das coisas que mais retém. Então, se vocês pensam em fazer um jogo com multiplayer, é sensacional para reter, né? Mas mais do que isso, é um dos nossos carros-chefe, é o nosso maior jogo no momento. Quando a gente botou uma feature de convidar amigos, que você poderia entrar lá, olhar sua lista de Facebook, chamar o seu amigo para jogar contra você. A gente não tinha isso. O multiplayer era um multiplayer tipo Clash Royale anônimo, né? Quando a gente botou isso, as instalações orgânicas triplicaram, quadruplicaram. O brasileiro é muito social. Acho que o país que mais usa as mídias sociais, mais tempo fica nas mídias sociais. Então, você conseguir usar um Facebook Connect, uma feature de convidar amigos para botar no seu jogo, ele ganha uma atração viral, entendeu? E que você não gasta dinheiro com isso, que é mais importante para quem está começando, né? Você gasta custo de desenvolvimento, mas você não gasta dinheiro em AdWords e Facebook Ads e coisas do tipo. Com isso, a diferença que eu vejo, principalmente entre como o fator social é importante no Brasil, é como a gente utiliza até nossas redes sociais. Uma das discussões que eu tenho bastante com o pessoal dos Estados Unidos é que muitas vezes a gente vai discutir isso, eles falam, ué, mas vocês não usam Twitter? Vocês não usam Twitter? Não, Facebook. Ah, mas qual que é o Twitter de vocês? Facebook.
que é o que o YouTube, Facebook. Assim, o público brasileiro se engajou dessa forma. Então, assim, acaba sendo muito mais proveitoso você ter essas features. E hoje, todo mundo que desenvolve, acho que já deve ter esbarrado por pelo menos ou 3 widgets muito bons para o Facebook sociais, que é reflexo disso, né? Hoje em dia, principalmente no jogo free-to-play, a retenção acaba, às vezes, sendo mais valiosa que o quanto vale um cara que pagou uma vez, assim, porque o tempo que o cara fica. Acho que a gente vai delongar isso em outras perguntas, eu não quero passar por todas as perguntas de uma vez só, né? Mas esse ponto de feature e de integração é muito interessante, porque se usado muito bem, pode ser um fator realmente de viral, realmente, no caso. A Tiny Build fez uma integração, agora não estou lembrando o nome do jogo exatamente, é um jogo de boxe, simulador de boxe. Punch Club? Isso, Punch Club, que eles fizeram uma integração, não sei se foi o Punch Club ou foi outro jogo deles, no caso, mas fizeram uma integração e fizeram aquela integração do Twitch Plays, no caso. E isso no Brasil é uma coisa que funcionou extremamente bem, no caso, o Twitch Play bater o jogo, se o jogo fosse batido, ia ser lançado em tal dia. Então, isso é uma mecânica, no caso, que foi usada ali nesse caso, mas é um negócio que funcionou muito bem no Brasil, porque estimula realmente essa interação ali e o social, né, no caso, que o Twitch é muito forte nisso e o Twitch também é muito forte no Brasil, né, no caso. Ou então em outras ferramentas, como o próprio Facebook, né, no caso. Realmente o Twitter não é muito forte no Brasil, no caso, mas tipo, realmente usando mecânicas sociais, realmente é um outro fator extremamente forte para um lançamento de um jogo que, se usado aqui no Brasil, funcionaria extremamente bem, né, cara? Acho que a gente pincelou também um pouquinho de YouTube, né? O YouTube é gigante aqui, é super poderoso para também distribuir seu jogo. Óbvio, se você tem um jogo, assim, o YouTube, a faixa demográfica maior do YouTube são pessoas mais novas, assim, 13, 14 anos, é a maior, não que não tenham dos outros, mas a maior faixa etária é o pessoal por volta dessa idade, 15. Muitas vezes são pessoas que não têm poder aquisitivo, né? Então, se você está lançando um jogo premium e você quer botar no YouTube, você vai ganhar muita awareness. As pessoas vão descobrir que seu jogo existe. Mas nem sempre a conversão vai ser boa, porque você está falando, em geral, com pessoas mais novas, né? A não ser que você faça uma campanha via AdWords para YouTube, que aí você consegue segmentar e só falar com pessoas mais velhas. Mas se você tem um jogo free-to-play, o YouTube é incrível, porque não tem barreira de entrada, são milhões de pessoas descobrindo que seu jogo está lá, baixando na hora e jogando. Então, é uma mídia muito forte, e é tão forte que, assim, eu acho que a nova palavra buzzword, que o mercado gosta, né, dessas coisas, é o tal do influencer marketing, que é justamente marketing de influenciadores. Já tem várias agências que fazem isso, que catam youtubers. Se você tem um jogo, vamos juntar vários youtubers e fazem essa interface com eles, com blogueiros, com todo esse pessoal que vai espalhar a palavra do seu jogo, né? Construir a comunidade como, né? Deixando eles fazer parte disso, né? Fazendo parte de algo maior. Dando essa visão para eles, esse sonho para eles, né? De construir algo, o seu sonho construir com você, né? No caso. Eu acho que esse é um ponto importante mesmo. Porque uma coisa que a gente sempre lembra muito na Level Up é a quantidade de histórias que a gente já criou. Muitas vezes a pessoa vem falar com a gente, putz, eu jogava Ragnarok, teve uma vez que estava eu e um amigo, a gente saiu da balada às 3 horas da manhã para jogar Ragnarok, sabe? Alguma coisa assim. Isso para a gente tem valor. Essa experiência que você construiu com a pessoa tem valor. E é claro que é difícil você falar assim, demorou, nos primeiros 2 meses vamos começar a construir isso, obviamente isso não vai dar certo. Mas ter essa noção de que isso é importante, que isso tem valor, principalmente no Brasil, onde é um mercado onde uma coisa que você fala pode dar muito certo, pode dar muito errada, né? Nós somos passionais, né? Saber trabalhar com essa paixão, né? Não, eu queria só complementar que ele tocou um ponto interessante que ele falou de torneio. Isso me lembrou que eu falei do multiplayer, que é uma estratégia de retenção muito boa do usuário, a questão do convidar amigo que usa o social, que a Gazeus fez. Mas torneio é outra coisa, torneio e eventos, que mais uma daquelas buzzwordzinhas do momento é live ops. Então, você ter eventos e torneios acontecendo, especialmente se o seu jogo é free-to-play, que é mais fácil você ir mobile, que você consegue liberar os torneios sem ter que botar uma nova build, uma nova versão e atualizar seu jogo. Então, torneio também é uma coisa que, enfim, que faz assim, você vê que você faz eventos semanais, aí está assim, usuários ativos, aí fica assim, porque toda vez tem um pico de receita e de usuários quando tem torneio. E ele falou das historinhas, né? Realmente as histórias acontecem. Por isso que é muito legal fazer jogo. O Jogatina, o site,
Vocês imaginem a demográfica do buraco, né? Um monte de senhorinha, minha mãe, minha sogra. Só que a gente tem uma comunidade lá, um chat e um multiplayer onde as pessoas se adicionam como amigos, né? No mobile também. Então, elas criam vínculos e a gente cansou de ouvir história assim de senhorinhas, às vezes, sabe, as amigas já morreram e ela conseguiu fazer, é sério. E elas mandando e-mail falando assim, cara, obrigado porque eu consegui novos amigos. Uma vez a gente recebeu um e-mail de um cara falando que ele era alcoólatra e que ele, depois que descobriu jogatina, não sei quanto é verdade, tá? Mas depois que ele descobriu jogatina e que ele fez os amigos lá, ele começou a esquecer, sabe, o vício e conseguir se liberar daquilo. É muito legal, gente. Fazer jogo é um troço incrível, cara. Assim. Aí ele trocou o vício. Mas tudo bem, é melhor. Joga em buraco. A gente está comprando ali, né? Não, pelo menos ele não está fazendo mal à saúde dele. Eu imagino que ele não esteja deixando de comer para jogar. Eu espero.